Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Criminosos têm usado aplicativos espiões para invadir celulares de quem faz compras pela internet. As quadrilhas entram em contato e pedem uma chamada de vídeo, com a desculpa de checagem de segurança. Mas o objetivo, na verdade, é capturar a biometria da vítima e, com isso, acessar contas bancárias. Esta mulher, que prefere não ser identificada, fez uma compra por um anúncio numa rede social. Depois de concluir o pagamento por Pix, ela recebeu uma mensagem para fazer uma suposta verificação de segurança. Então, baixou um aplicativo e acessou um link. E na sequência, ele me fez uma ligação. E era uma ligação de vídeo. Nessa ligação de vídeo já, com certeza, me capturou a biometria e fizeram o rombo financeiro. O prejuízo foi de R$11 mil. Segundo especialistas, essas fraudes com biometria facial têm se tornado cada vez mais sofisticadas. Criminosos usam nomes e marcas conhecidas para dar credibilidade e, assim, ganhar a confiança das vítimas. O aplicativo baixado pela mulher trazia um mecanismo de espionagem. Dessa maneira, com um simples toque, os criminosos passam a ter controle do aparelho e dos dados bancários da pessoa. A chamada de vídeo é feita justamente para capturar a biometria facial e liberar o acesso às contas bancárias. Muito cuidado, por exemplo, quando você for comprar algo e alguém pedir a gravação do seu rosto. O mesmo zelo que você tem com todos os seus documentos tradicionais, você tem que também ter com a sua imagem. Uma sensação de impotência enorme, de que você está vulnerável. Em 1 minuto, você tem sua vida inteira virada do avesso. Exame descarta gripe aviária em funcionário de granja do Rio Grande do Sul. Mas o governo ainda investiga 7 casos suspeitos. Polícia Federal apreende carros de luxo de um dos suspeitos de liderar esquema de fraudes do INSS. Conselho Federal de Medicina autoriza a cirurgia bariátrica em pacientes a partir de 14 anos de idade. Flamenguista é condenado por morte de torcedora do Palmeiras. Por unanimidade, o Supremo decide tornar réus mais 10 investigados por tentativa de golpe de Estado. Trump anuncia sistema de defesa inspirado no domo de ferro israelense. E no futebol, Corinthians de Dorival Júnior mostra a evolução no ataque e na defesa. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. A Polícia Civil procura pelo criminoso que matou um policial numa operação na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. O corpo do agente foi enterrado hoje. Mesmo com um patrulhamento reforçado, barricadas foram incendiadas e ruas bloqueadas nos acessos à comunidade Cris. Há mais de 4 décadas, essa região é refém do crime organizado. O passageiro desta caminhonete precisou sair do veículo para retirar as caçambas de lixo que fechavam a rua. Policiais militares foram deslocados para evitar o bloqueio dos acessos à comunidade. Ainda assim, criminosos incendiaram barricadas. A ação interditou uma das principais vias da Cidade de Deus, na zona oeste da cidade. Quase ao mesmo tempo, parentes e amigos se despediam do policial José Antônio de Lourenço, de 38 anos. Ontem, o agente da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do Rio, foi baleado durante uma operação na comunidade. O suspeito, que teria atirado, estava atrás deste muro, usado por criminosos durante confrontos. Pelo segundo dia seguido, estudantes da Cidade de Deus e da vizinha Gardênia Azul deixaram de ir para a escola. 30 unidades da rede municipal suspenderam as atividades presenciais por causa da violência. A Polícia Civil continua as buscas pelo autor do disparo. Desde o início do ano, 29 agentes de segurança morreram no Rio de Janeiro e na região metropolitana. Um ataque a um policial é um ataque a toda a segurança pública do Rio de Janeiro e isso não vai ficar impune.
O governo federal publicou hoje o decreto que regulamenta a oferta de cursos à distância no ensino superior. Nenhum curso poderá ser 100% online. Medicina, direito e odontologia deverão ser totalmente presenciais. Com uma rotina puxada de trabalho, a Rita encontrou na educação à distância a solução para cursar serviço social. É muito questão jurídica, então eu tenho que ler o tempo inteiro. Se eu tivesse que ir para a faculdade, eu não ia conseguir demandar tudo isso. A Yasmin só consegue estudar porque também faz a modalidade EAD. O fato de eu conseguir fazer hoje uma faculdade EAD, que me dá uma base para eu conseguir transformar o meu futuro, conseguir um emprego melhor, conseguir fazer tudo aquilo que eu esperei na minha vida, é uma grande evolução. A nova política de educação à distância prevê que os cursos precisam ter, no mínimo, 10% de aulas presenciais e 10% com a mediação de um professor em tempo real, numa turma de até 70 alunos. Cursos de enfermagem, medicina, odontologia, psicologia e direito não poderão ser oferecidos à distância. Outros cursos da área de saúde e de licenciatura para a formação de professores também não poderão mais ser ofertados 100% online. A gente entende que muitos alunos não vão poder fazer o curso, porque eles justamente escolhiam a educação à distância porque eles trabalhavam, tinham um compromisso e a flexibilidade do tempo e espaço. O decreto assinado pelo presidente Lula estabelece um prazo de 2 anos para que as instituições de ensino se adaptem à nova política nacional de educação à distância. Os alunos matriculados nessa modalidade poderão concluir os cursos conforme o formato definido no momento da matrícula. Segundo o Ministério da Educação, o número de matrículas mais que triplicou entre 2018 e 2023, ano em que quase 5 milhões de alunos optaram pelo formato EAD. As instituições ali estão capazes de conseguir ensinar online da mesma forma que o presencial? Sim. Então, consequentemente, ali deveria estar esse foco da avaliação, na qualidade, na capacidade da IES, da Instituição de Ensino Superior, de conseguir ministrar um curso com excelência da forma à distância, a EAD. O Ministério da Agricultura investiga 7 casos suspeitos de gripe aviária no país. 3 deles estão no Rio Grande do Sul. Mais de 80% das propriedades rurais gaúchas localizadas perto do foco da doença, numa granja comercial em Montenegro, estão sendo vistoriadas. A fazenda do Leandro foi fiscalizada e, para alívio do produtor rural, está livre da doença. Tiveram aqui vistoriando, analisando, e os animais estão todos sadios, não encontraram nenhum animal doente, nem com disposição para a doença. Mais de 450 propriedades gaúchas já foram vistoriadas. Elas ficam em um raio entre 3 e 10 quilômetros da granja em Montenegro, onde o caso de gripe aviária foi confirmado. Os técnicos da secretaria vão nos locais e verificam se as aves presentes têm alguma sintomatologia compatível com sinais nervosos ou neurológicos. Tendo alguma sintomatologia compatível, é feito colheita de material dessas aves para análise em laboratório. 7 barreiras sanitárias estão em funcionamento. Todos os veículos que entram ou saem das granjas são desinfectados. Uma base com agentes do Ministério da Agricultura e da Secretaria Estadual da Saúde foi montada para acompanhar o trabalho das equipes. As pessoas expostas ao vírus aqui em Montenegro estão sendo monitoradas. Um funcionário da granja onde o foco de gripe aviária foi detectado apresenta sintomas gripais. No fim da tarde, o Ministério da Saúde descartou o caso de gripe aviária no trabalhador. O Ministério da Agricultura investiga 7 casos suspeitos da doença em todo o país. 3 no Rio Grande do Sul, nas cidades de Triunfo, Estância Velha e Derrubadas. Os outros são em Santa Catarina, no Tocantins, no Pará e no Ceará. Hoje, o ministro defendeu um plano nacional para proteger os produtores afetados por emergências sanitárias. Fundo Nacional sanitário que prevê a indenização aos produtores. A forma de combater uma crise sanitária é a eliminação do foco, e aí isso é prejuízo para o produtor. As fortes chuvas que atingem Alagoas desde o fim de semana têm causado transtornos. Em Maceió, em apenas 4 dias, já choveu mais do que o previsto para todo o mês de maio. Árvores caíram e casas ficaram alagadas.
O estacionamento de um prédio foi tomado pela água. Na capital, um motociclista precisou de ajuda para escapar de um buraco provocado pela chuva. A moto dele foi retirada da lama com uma corda. Em outro bairro da cidade, um adolescente de 16 anos foi soterrado por um deslizamento de terra. Ele foi resgatado e não corre perigo. A previsão indica que só deve parar de chover em Alagoas na quinta-feira. Uma frente fria trouxe temporais e o ar frio para estados do sul do país. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Essa chuva vai avançar para outras regiões? Somente para a faixa litorânea, Cris. O interior segue com tempo seco e quente. Boa noite para você. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lid. E boa noite para você de casa. Essa frente fria não é forte o suficiente para romper o bloqueio atmosférico que se instalou no interior do Brasil. Por isso, as temperaturas continuam acima da média entre o norte do Paraná, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Teremos dias ainda mais secos e ensolarados. Em São Paulo, a quarta-feira começa ensolarada. No fim do dia, chove de forma isolada. O Rio de Janeiro segue ensolarado e seco. No Recife, tem alerta de temporais e ventanias. Os termômetros oscilam entre os 28 e os 32 graus. Hoje, várias cidades de Alagoas registraram metade da chuva esperada para o mês de maio. Neste momento, chove nos pontos em vermelho das imagens de satélite. Amanhã, a frente fria avança pelo oceano em direção à região sudeste. Os temporais seguem sobre Santa Catarina e o interior do Paraná. E a chance de chuva aumenta na região leste de São Paulo. No litoral do Nordeste, chove a qualquer hora. Quarta tarde, com até 21 graus em Florianópolis, 32 em Vitória, 27 em Brasília, 29 em São Luís e até 30 em Manaus. Tempo delivery. O Joel escolheu a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, Joel. Até o fim de semana, sem chuva no radar. Os dias serão ensolarados e com alerta para baixa umidade do ar. À tarde, esquenta até os 30 graus. A Selma quer saber como vai ficar o tempo em Tobias Barreto, Sergipe. Oi, Selma. Quarta e quinta com sol e chuva rápida. Na sexta, a nebulosidade aumenta e tem alerta de temporais. Máximas de até 28 graus. Participe você também. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio. Até amanhã, Lid. Veja a seguir. Governo anuncia novos programas sociais em encontro com prefeitos de todo o Brasil. E ainda hoje, policiais federais fazem nova operação contra fraudes no INSS. Polícia Federal apreende carros de luxo de um dos suspeitos de liderar esquema de fraudes no INSS. Não sei como é que ficou a movimentação do mercado financeiro hoje no Brasil. Mesmo com uma alta modesta, a Bolsa de Valores bateu os 140 mil pontos pela primeira vez, registrando o quarto recorde em menos de 2 semanas. O Ibovespa subiu 0,34% aos 140.109 pontos. O dólar também fechou em alta de 0,26% e encerrou o dia cotado a R$ 5,66. O presidente Lula anunciou hoje 2 novos programas sociais. Foi durante a abertura da Marcha dos Prefeitos. Entre vaias e aplausos da plateia lotada de representantes de mais de 3 mil municípios, Lula se dirigiu aos prefeitos. Eu duvido que tenha um prefeito de qualquer partido político que um dia possa dizer que ele não foi atendido no governo por causa da sua filiação partidária. No evento, o presidente anunciou 2 novos programas sociais. A liberação de crédito para a reforma de casas e o Mais Especialista, para reduzir as filas para consultas e exames no SUS. O cidadão que quiser reformar a sua casa, fazer uma garagem, fazer um quarto, fazer um banheiro, esse cidadão tem o direito de ir ao banco e pegar um crédito com o juro mais barato possível. Nós estamos preparando para anunciar o Mais Especialista, ou seja, todo mundo tem direito à segunda
consulta do especialista e tem direito a uma radiografia. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios cobrou uma renegociação das dívidas das cidades, nos mesmos moldes do que foi aprovado para os estados. Nós estamos propondo que o governo aceite e faça a mesma correção que fez para os governadores. Nos trate igual, colocando o INPC em mais 2, 3%. Os prefeitos também buscam apoio para aprovar no Congresso uma proposta de parcelamento de dívidas previdenciárias por 25 anos. Pedem ainda a criação de um fundo com 3% dos recursos das emendas parlamentares e outros repasses do governo federal para contemplar as cidades que não receberam emendas. O presidente do Senado defendeu o uso das emendas parlamentares para atender às demandas dos municípios. Defender a autonomia parlamentar quanto ao envio dessas emendas é garantir que os municípios continuem tendo meios para crescer, inovar e se desenvolver. Nos últimos 2 anos, o Brasil tirou do mapa da fome 24 milhões de pessoas. O objetivo do governo federal é que, até o final de 2026, a pobreza e a extrema pobreza caiam aos menores níveis da história. A vontade de cozinhar começou cedo. Fazendo macarrão, aprontando, mexendo com farinha de trigo. Comecei assim. Hoje, com 31 anos, Ana Carla transforma as receitas que aprendeu em um meio de ganhar dinheiro. Comecei com geladinho, aí depois do geladinho eu passei para trufa, que a gente está entrando na época da festa junina, então quando vinha a festa junina eu já entrava com maçã do amor, né? Os quitutes são vendidos na comunidade onde mora, em São Paulo. Mas apesar da dedicação, ela ainda enfrenta muita dificuldade. Tem dia que vende, tem dia que não vende. Não tem dinheiro garantido. Não é um dinheiro garantido, não é. Quando o primeiro filho, o Arthur, nasceu, ela se cadastrou no Bolsa Família. Depois veio a Ágata. Com 2 filhos pequenos e mais um a caminho, a Ana Carla ainda não consegue se sustentar. O benefício de R$ 750 faz a diferença. É uma coisa que, eu não posso falar assim, ai meu Deus, não tenho o que comer dentro de casa, tenho que comer. O Bolsa Família já atende 20.460.000 famílias em todos os 5.570 municípios brasileiros. O governo investe, em média, quase 14 bilhões de reais por mês no programa. Mesmo com o benefício, o Brasil voltou ao mapa da fome entre 2019 e 2021, segundo o relatório publicado pela Organização das Nações Unidas. Cenário que começou a mudar novamente. Quando o presidente Lula assumiu, o Brasil estava com 33 milhões e 100 mil na fome. Em 2023, a gente reduziu para 8,7 milhões, ou seja, tiramos 24,4 milhões da fome, da insegurança alimentar, crescendo a segurança alimentar para um patamar de 76%. Estamos satisfeitos? Não. A gente ainda está abaixo de países aqui da América do Sul, como a Colômbia, o Chile, o Uruguai. Para a Ana Carla, o benefício ainda é uma necessidade, mas também é um início para ela, no futuro, não depender mais da ajuda. Meu sonho, eu vou abrir minha lanchonete. Aí lá no meu terreno eu quero montar uma padaria grande. A Rose já precisou do Bolsa Família quando morava no interior da Paraíba. Depois decidiu buscar trabalho em São Paulo. Veio morar de favor na casa de uma prima. Ela teve que renunciar a coisas da vida dela, pessoal, para me caber na casa dela. Com o trabalho de diarista, ela conseguiu pagar um aluguel e se estabilizar. E queria mais. Eu trabalho de domingo a domingo e geralmente no domingo eu passava aqui, já fim da tarde, e eu olhava aqui e falava assim, será que um dia eu vou comprar um apartamento aqui? O que parecia impossível virou realidade. Desde outubro do ano passado, é nesse apartamento com tudo novinho que a Rose mora. E agora a Rose não paga mais aluguel, né? Nada mais de aluguel, agora eu pago prestações do meu apartamento. Mesmo sem carteira assinada, a Rose conseguiu o financiamento. Ela só precisou comprovar a renda com 6 meses de extratos bancários. O programa Minha Casa Minha Vida, criado em 2009,
ampliou este ano a faixa de renda. Na faixa 1, renda familiar de até R$ 2.850 por mês. Na 2, renda familiar de até R$ 4.700 por mês. A 3 é para quem tem renda familiar de até R$ 8.600. E na faixa 4, a mais nova, renda de até R$ 12.000, com juros nominais de 10% ao ano. Nós já chegamos à meta de 1,5 milhão de unidades habitacionais contratadas. Pretendemos chegar até o final do governo do presidente Lula a 3 milhões de unidades habitacionais. Então nós estamos avançando muito no Minha Casa Minha Vida. Com isso a gente reduz bastante o déficit habitacional aqui nesses 4 anos e com isso também a gente ajuda a economia do Brasil. Arrumar a própria casa nunca foi tão prazeroso para a Rose. O sonho realizado faz a diarista olhar para o futuro com mais esperança. Hoje eu me sinto realizada. Você se sente hoje assim vitoriosa? Eu me sinto rica. Veja a seguir, torcedor do Flamengo é condenado a 14 anos de prisão por morte de palmeirense. E ainda, ataque do Corinthians melhora com Dorival Júnior, que prepara a volta de Memphis Depay e Garro após lesões. Um flamenguista acusado de arremessar a garrafa que matou uma torcedora do Palmeiras em 2023 foi condenado a 14 anos de prisão. O crime aconteceu durante uma confusão entre as torcidas dos dois times em São Paulo. A defesa do condenado vai recorrer. Abraços de emoção e de agradecimento. Assim, Héctor Marquiano e Jusilene Anelli se despediram dos assistentes de acusação na porta do Fórum Criminal. Esta comemoração tem motivo: a condenação a 14 anos de prisão em regime fechado de Jonathan Messias dos Santos, acusado de atirar uma garrafa que causou a morte de Gabriela Anelli, filha do seu Héctor e da dona Jusilene. Dentro do plenário, eles esperaram quase 16 horas para ouvir que os jurados consideraram Jonathan culpado por 5-2. No nosso entender, ela foi uma pena bastante branda. Vamos conversar agora sobre o interesse em eventual recurso para aumentar a pena. O júri é soberano, entendeu dessa forma, vamos recorrer. A defesa ainda entende que não há que se falar pelas provas nos autos do crime de homicídio. Mas até a chegada do veredito, eles reviveram o drama de quase 2 anos atrás, quando a filha saiu para ver uma partida de futebol e não voltou mais. Pouco antes do início do jogo entre Palmeiras e Flamengo, houve uma confusão com torcedores dos dois times. Jonathan, torcedor do Flamengo, atirou uma garrafa contra um grupo de palmeirenses. Os estilhaços da garrafa atingiram Gabriela no pescoço. A jovem, de 23 anos, ficou 2 dias internada, mas não resistiu e morreu. Achei muito bom o trabalho da promotoria, né? E quem vive a prisão perpétua somos nós, né? A gente vai visitar nossa filha no cemitério, a família dele vai visitar ele na cadeia e daqui uns 5, 6 anos sai. A justiça foi feita por ela, né? Nós vamos orar, sim, por ela sempre e guardar o sorriso dela, né? Em São Paulo, a polícia investiga a morte de um jovem de 19 anos, baleado por um policial militar depois de uma perseguição. Uma câmera de segurança gravou parte da fuga. Na primeira moto estão Natanael e um amigo na garupa. Logo atrás aparecem 3 policiais, também em motocicletas. Tudo aconteceu na zona sul da capital. A perseguição terminou quando Natanael entrou nesta casa onde a mãe e os irmãos moram. A família estava aqui quando um dos PMs disparou contra o jovem. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Deu 3 disparos no seu. No boletim de ocorrência, os policiais alegaram que viram uma motocicleta suspeita com a placa tampada e com 2 indivíduos sem capacete. Os policiais teriam dado ordem de parada e Natanael desobedeceu. Ele não tinha carteira de habilitação. Ele estava num erro mesmo com a placa
com a placa tampada, sem retrovisor, mas não era motivo dele ter disparado contra ele. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial e depois modificado para homicídio decorrente de oposição à intervenção policial. Além da arma do policial, foi recolhida uma arma sem registro e com a numeração raspada. A família alega que não era dele. Os 3 policiais foram afastados e as câmeras corporais vão ser analisadas pela investigação. O governador falou sobre o caso. Nós não vamos tolerar nenhum tipo de desvio de conduta, eu acho que mancha a instituição, uma instituição boa. Então a gente vai fazer todo o esforço para evitar cenas de excesso, de abuso e garantir, de fato, a melhor conduta, o melhor procedimento possível nas ruas. Natanael não tinha passagem pela polícia. Ele deixa uma filha de 1 ano e 5 meses. Os familiares ainda vão ser ouvidos. Sempre dei ensinamento para ele ser um cidadão de bem, não um marginal. O INSS vai pagar um auxílio a mães que tiveram filhos com microcefalia por causa do Zika vírus. O valor de R$60 mil em parcela única vai ser pago em caso de malformações das crianças. Os nascimentos precisam ter acontecido entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024. A Polícia Federal investiga um esquema de compra de votos para a eleição de vereadores de 2024 em 2 cidades da região dos Lagos, do Rio de Janeiro. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. 3 pessoas morreram e uma ficou ferida depois que 2 caminhões bateram e pegaram fogo na BR-373, entre Imbituva e Ponta Grossa, região dos Campos Gerais do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os 2 caminhões trabalhavam para a mesma empresa, transportando papéis higiênicos, só que um deles estava vazio. O Conselho Federal de Medicina atualizou as normas para a realização de cirurgia bariátrica. Com essas mudanças, pacientes a partir dos 14 anos de idade vão poder fazer esse procedimento médico. Arthur tem 16 anos e desde criança sofre com a balança. Querendo ou não, uma pessoa acima do peso, ela não é uma pessoa saudável, tanto em questões físicas, estéticas e até mesmo psicológicas. Uma alternativa para quem sofre com a obesidade é a cirurgia bariátrica. O Conselho Federal de Medicina atualizou as regras e agora adolescentes a partir de 14 anos estão autorizados a fazer o procedimento. A obesidade nas crianças e adolescentes, elas têm aumentado vertiginosamente, é uma verdadeira epidemia, assim como nos adultos. Então, cada vez mais a gente tem adolescentes que apresentam diabetes, problemas cardíacos, por conta desse excesso de peso. A resolução diz que a cirurgia bariátrica pode ser feita em adolescentes de 14 e 15 anos, desde que o índice de massa corporal seja maior que 40. O IMC é o peso da pessoa dividido pela altura ao quadrado. O cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Moriá reforça que o procedimento é seguro também para essa faixa etária. É benéfico, mas precisa ser bem preparado. Sabendo que quanto mais a gente precocemente intervir, melhores resultados a gente vai obter. Foi com esse intuito que foi introduzido aí a possibilidade de fazer cirurgia mesmo em pacientes mais jovens. Com as novas regras, pessoas acima dos 16 anos com o IMC a partir de 30 também podem fazer a cirurgia. Antes, o mínimo era 35. Nesse caso, além da obesidade, o paciente precisa ter algum outro problema de saúde relacionado. As doenças cardiovasculares graves, doença renal crônica precoce, diabetes tipo 2, apneia do sono grave e doença gordurosa hepática não alcoólica. Essas são as indicações dessas doenças. A presença do grupo terrorista Hezbollah no Brasil pode trazer consequências graves impostas pelos Estados Unidos. É o que dizem especialistas ouvidos pelo Jornal da Record. Eles também afirmam que os terroristas podem ter ligação com as mais perigosas facções criminosas brasileiras. O mapa mostra a região da Tríplice Fronteira, onde Brasil, Argentina e Paraguai se encontram. É nessa área que uma célula do grupo terrorista libanês Hezbollah está posicionada. A confirmação é da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A Tríplice Fronteira passa a ser um local em que o Hezbollah
tem uma importância relativa maior porque ele foi neutralizado na sua sede matriz, no sul do Líbano, com a extirpação da sua liderança e encontrou aqui nessa região um remanescente operacional e de inteligência estratégica. Há indícios de associação com o PCC, com o Comando Vermelho. O grupo é classificado como terrorista por Estados Unidos, União Europeia e Israel. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que o Hezbollah atua aqui no Brasil em atividades como tráfico de drogas, de armas e lavagem de dinheiro. O objetivo seria financiar ações terroristas do grupo, principalmente no Oriente Médio. A embaixada americana ofereceu uma recompensa de 10 milhões de dólares, o equivalente a mais de 56 milhões e 600 mil reais, a quem trouxer informações que ajudem a identificar e neutralizar as fontes de receita do Hezbollah aqui no Brasil e nos países vizinhos. A oferta de recompensa pode ser vista como um recado do governo americano. Temos aqui os Estados Unidos, sob Donald Trump, dizendo: vamos combater esses grupos a qualquer custo. Gostem vocês aí da América do Sul ou não. Então, tudo indica que em algum momento pode vir uma ação unilateral mais dura, ou seja, sanções contra autoridades brasileiras, cidadãos brasileiros ou até mesmo o país como um todo. A Polícia Federal apreendeu carros de luxo que teriam sido comprados com o dinheiro desviado de aposentados e pensionistas do INSS. Vamos saber os detalhes de Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara, tinha carro valendo mais de R$1 milhão. Boa noite. É verdade, essa investigação é prioridade na PF, viu, Sérgio? Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record essa noite. Os carros são de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. Ele é apontado como o principal operador do esquema de fraudes no Instituto. Os 5 veículos de luxo foram apreendidos pela Polícia Federal e vão passar por perícia. Entre os carros estão um Porsche 911 avaliado em R$1 milhão e 200 mil reais, outro Porsche Panamera de mais de 760 mil reais e 2 BMWs, uma avaliada em cerca de 640 mil e outra em mais de 250 mil. O valor de todos os carros apreendidos é de quase 3 milhões de reais. A suspeita é que tenham sido comprados com o dinheiro desviado do esquema de fraude no INSS. Como revelado pelo Jornal da Record na semana passada, os carros estavam na garagem deste prédio, no setor bancário norte. No local fica a sede de algumas das empresas ligadas ao Careca do INSS. O caso foi denunciado por uma vizinha, a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Ela tem um escritório político no mesmo edifício. Na semana passada, a parlamentar fez imagens dos veículos e encaminhou os registros à Polícia Federal. A PF apura possível prática dos crimes de corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações e violação de sigilo funcional. De acordo com as investigações, o esquema era possível porque Antônio Carlos atuava como intermediário entre as associações e funcionários do INSS. Se condenado, ele pode pegar até 21 anos de prisão. E a Câmara aprovou agora a urgência no projeto que barra descontos em aposentadorias. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réus 10 integrantes do chamado Núcleo 3 da suposta tentativa de golpe de Estado. O grupo é formado por militares e um agente da Polícia Federal. 2 denunciados foram absolvidos. 2 sessões foram realizadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal para analisar o caso. A subprocuradora-geral da República representou o procurador-geral Paulo Gonet. Todos que integravam a organização criminosa, desde o núcleo 1 e até o núcleo 4, sabiam que não houve fraude eleitoral. E o resultado das eleições, tal como apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral, retratou a vontade efetiva dos eleitores. Mas, mesmo assim, persistiram com a ideia de propagar informações falsas sobre fraudes. As defesas de todos os investigados negaram o envolvimento em trama golpista e pediram a rejeição das denúncias por falta de provas. Também questionaram a validade da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela absolvição do tenente-coronel Cleverson Reis Magalhães e do general Newton Diniz Rodrigues, mas aceitou a denúncia contra 10 denunciados, que agora se tornam réus.
São 9 militares e um policial federal. O núcleo é acusado de planejar as ações táticas para viabilizar o suposto golpe de Estado, incluindo pressionar o alto comando das Forças Armadas a aderir ao movimento antidemocrático. Os acusados respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada e dano e deterioração do patrimônio tombado. A nação não estava preocupada com o abandono dos militares. A nação não estava pedindo os militares. Os militares, eles sabem, e por isso que o comandante do Exército se negou a aderir ao golpe, que as Forças Armadas não são poder moderador, elas não substituíram o imperador, que na Constituição de 1824 era o poder moderador. O voto de Alexandre de Moraes foi acompanhado pelos demais ministros da primeira turma, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Os ministros do Supremo já haviam aceitado as denúncias contra 21 acusados de integrar os núcleos 1, 2 e 4 da suposta trama golpista. Entre eles estão o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto. Agora, todos os réus serão julgados numa ação que será conduzida pela Corte. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos com você em São Paulo, no telão do JR. Cris. Valeu, Fara, obrigada. De Brasília, vamos agora ao Rio de Janeiro, porque o presidente Lula participa agora à noite da entrega de medalhas a personalidades ligadas à cultura. O repórter Diogo Menezes acompanha. Olá, Diogo, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. O evento foi realizado aqui no Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio de Janeiro. O espaço, considerado um símbolo da arquitetura modernista, estava fechado há 10 anos e acabou de ser reinaugurado. O governo federal investiu mais de 84 milhões de reais na reforma. O presidente Lula participou da cerimônia de entrega de Ordem de Mérito Cultural, maior honraria pública do setor cultural brasileiro. A premiação, que estava suspensa desde 2019, também celebrou os 40 anos da criação do Ministério da Cultura. 111 personalidades e 14 instituições foram homenageadas. Cris, Sérgio. Obrigada, Diogo. 64 imigrantes foram deportados de forma voluntária dos Estados Unidos. Eles receberam o equivalente a mais de R$ 5.600 do governo americano. No total, 38 pessoas foram levadas para Honduras e 26 para a Colômbia, no primeiro voo fretado, custeado pelo governo americano. Todas estavam em situação ilegal nos Estados Unidos e se cadastraram no programa de deportação voluntária, anunciado no começo do mês. A ideia é evitar detenções e multas. Além da viagem, os imigrantes ilegais receberam um cartão com um auxílio de $1.000, o equivalente a mais de R$ 5.600. Kevin Posadas diz que pretende curtir a família em Honduras e depois se inscrever para voltar aos Estados Unidos de forma legal. Regressamos legalmente. O presidente Donald Trump anunciou hoje outro plano voltado à segurança, um sistema de defesa antimísseis chamado Domo Dourado. O projeto foi inspirado no Domo de Ferro de Israel, mas terá uma tecnologia mais avançada. Tudo vai ser feito nos Estados Unidos, disse o presidente. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, afirmou que a tecnologia vai proteger o país contra mísseis de cruzeiro, balísticos, hipersônicos e drones, sejam convencionais ou nucleares. Donald Trump disse que o projeto vai custar 175 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 990 bilhões de reais. Segundo o presidente, a previsão é que o sistema esteja em operação até o fim do mandato, em 2029. Países do Oriente Médio foram consultados sobre a possibilidade de receber palestinos que desejam sair da zona de guerra voluntariamente. A negociação está sendo feita pelos Estados Unidos e hoje mais caminhões com ajuda humanitária entraram na faixa de Gaza.
A informação foi divulgada pelo secretário de Estado Marco Rubio durante a audiência no Senado americano. Lideranças do Oriente Médio foram questionadas pelo presidente americano Donald Trump se aceitam receber palestinos que desejam trabalhar, estudar e morar fora da faixa de Gaza. Pelo segundo dia consecutivo, a entrada de alimentos, água, medicamentos e roupas foi liberada na faixa de Gaza. O Ministério da Defesa de Israel confirmou que 93 caminhões cruzaram a fronteira nesta terça-feira. Em paralelo, o Exército mantém a operação para eliminar o grupo terrorista Hamas. Hoje, o secretário britânico de Relações Exteriores, David Lammy, anunciou que o Reino Unido suspendeu as negociações de livre comércio com Israel. Já a União Europeia declarou que vai revisar o acordo comercial que mantém com Israel. Em resposta, o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, afirmou em uma rede social que pressão externa não desviará Israel. O governo do Catar afirmou hoje que as negociações para um cessar-fogo estão estagnadas por causa de diferenças fundamentais entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Diante do impasse, o premier Benjamin Netanyahu determinou que os principais membros da Comissão Israelense de Negociação retornem a Jerusalém. Na Itália, os deputados aprovaram uma lei que limita a concessão de cidadania para estrangeiros. A medida afeta brasileiros que buscam passaporte europeu. A proposta aprovada teve 137 votos a favor e 83 contra. O decreto segue agora para a sanção da primeira-ministra Giorgia Meloni, que lidera a coalizão que apresentou o projeto ao parlamento. Segundo a nova regra, entre os nascidos fora da Itália, somente filhos e netos de italianos poderão se tornar cidadãos do país com direito à documentação. Antes, a cidadania era um direito transmitido, sem limite de gerações, desde que o nascimento de um familiar tivesse acontecido na Itália depois de 1861. O decreto afeta especialmente brasileiros que buscam a dupla cidadania. O país tem uma das maiores comunidades de italianos fora da Europa. Estima-se que mais de 30 milhões de brasileiros tenham algum grau de ascendência italiana e muitos já estavam no meio do processo de reconhecimento quando a lei foi aprovada. A Lívia planejou conquistar a cidadania italiana por 10 anos e investiu cerca de R$40 mil. Ao chegar aqui, ela descobriu que a prefeitura parou de receber as solicitações. É um sentimento de tristeza, de muita impotência, porque a gente gostaria da mesma reciprocidade que quando a gente acolheu no Brasil. Então é muito triste. Luciana Quadros, especialista em cidadania italiana, diz que o decreto é uma violação de direitos. O país nos acolheu quando aqui existia fome, quando aqui a gente tinha uma realidade extremamente difícil. Eles recomeçaram lá e agora não é mais interessante que a gente recomece aqui. Letícia e Vitor deixaram Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e investiram cerca de R$80 mil no processo de cidadania. A gente simplesmente largou a nossa casa, nosso carro, todos os nossos bens que a gente lutou muito para ter, profissão, nossa família. Em determinado momento foi em vão para nós. O primeiro turno do Brasileirão chegou à metade e enquanto o Palmeiras lidera com 4 pontos de vantagem, outros times buscam o equilíbrio. É o caso do Corinthians, que ainda não conseguiu ganhar 2 jogos seguidos no campeonato. Mas vamos conversar com Bruno Lohans, que entende desse assunto. Oi, Bruno, tudo bem? Tudo bem. Diga uma coisa, ainda dá tempo para essas equipes se arrumarem e disputarem o título? Boa noite, Cris. Boa noite, Sérgio. Tempo tem, mas todo mundo precisa se mexer. O campeonato tem uma pausa importante lá no meio, lá entre junho e julho. Isso pode ajudar muito as equipes. O Corinthians é uma prova disso. Desde que Dorival Júnior assumiu o time, a defesa tem sofrido menos gols. E o ataque é até melhor do que o do Palmeiras, líder da competição. Sem falar que já já esse time terá bons reforços. Essa imagem alegra o coração corintiano. Rodrigo Garro está cada vez mais perto do retorno. O argentino ainda não jogou no Campeonato Brasileiro por causa de uma lesão no joelho. O Corinthians ainda tem outros desfalques que fazem falta. Mateuzinho e Memphis continuam machucados, mas já estão treinando com bola separadamente do restante do grupo.
A expectativa é que eles possam ficar à disposição no fim de semana contra o Atlético Mineiro. Dorival Júnior está há menos de um mês no Corinthians. São 6 jogos no comando da equipe. E 2 coisas são bem claras no estilo do treinador. Quando o time está de costas para o gol, ele fica bem pequenininho para os adversários. E quando o time está de frente para o gol, ele fica grandão para os atacantes. A posição na tabela pode não mostrar o que aparecem em outros números. Sem Dorival, o Corinthians tinha feito apenas 6 gols em 6 rodadas. Com Dorival, também fez 6, mas em apenas 3 rodadas. É o 4º melhor ataque da competição, superando em 1 gol o líder Palmeiras. O trabalho é para equilibrar ataque e defesa. Foram 10 gols sofridos nas primeiras rodadas e apenas 4 com o novo treinador. Então a gente vê a importância de ser um time também que está sendo bem treinado, bem preparado para os jogos. E isso mostra que mesmo com a rotatividade, como eu disse, a gente vem conseguindo ser constante, né, nesse quesito. O planejamento é ter o Corinthians completo após a pausa do meio do ano. E muito mais forte. Jogos a cada 3 dias, sem tempo de descanso. É cada vez maior o número de jogadores no departamento médico. No Campeonato Brasileiro já são 88 lesionados. Vários deles são ídolos das torcidas e enormes desfalques. Neymar entrou em fase final de recuperação de uma lesão na coxa esquerda. Hoje o craque treinou sem restrições com todo o elenco santista. E deve reforçar o time na partida contra o CRB em Maceió pela Copa do Brasil na quinta-feira. Neymar é um dos relacionados na pré-lista de convocados da seleção brasileira ao lado de Pedro. O atacante do Flamengo também sofreu com lesões e chegou a passar por 2 cirurgias no joelho. Ultimamente ele já está quase jogando o jogo inteiro, né? Então eu espero que ele continue seguindo a carreira, que possa ajudar tanto o Flamengo quanto a seleção brasileira. Só no Brasileirão, em apenas 9 rodadas, 88 jogadores foram parar no departamento médico. Aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo é o clube que mais sofreu baixas por causa das lesões. São 6 jogadores afastados, entre eles o venezuelano Savarino, um dos destaques do time. No Fluminense, os atacantes Cano e Canóbio estão entre os 5 lesionados. No Flamengo, o uruguaio De La Cruz e outros 4 atletas estão em recuperação. O francês Dimitri Payet é o principal desfalque do Vasco. São campeonatos em cima de campeonatos, as lesões eram mais do que previsíveis e esse ano tudo está espremido por causa do Super Mundial de Clubes. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Record, o candidato único à presidência da CBF, Samir Chaud, quer repensar o calendário de jogos e cuidar da integridade dos jogadores. A gente vai fazer um estudo, né, para saber de como que podemos estar fazendo essa manutenção em coletivo. E isso é um dos pontos que nós também vamos tratar lá na CBF. O Ministério Público do Rio Grande do Sul fez hoje uma operação contra o jogador Enio do Juventude por suspeita de manipulação de resultados. Houve buscas na casa do atleta e no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, onde fica o armário de Enio. Por 2 vezes, o jogador teve o nome envolvido em suspeitas de manipulação ao receber cartões amarelos em partidas do Campeonato Brasileiro deste ano. O Juventude afirmou que colabora com a investigação. A defesa de Enio disse estar à disposição das autoridades para esclarecer o caso. Os estrangeiros estão fazendo gols como nunca antes no Brasileirão. Bruno, os gringos estão dominando por aqui, é isso? Pois é, cada vez mais e com mais protagonismo, né? O campeonato já teve mais de 200 gols marcados e 35% deles foram de jogadores que não nasceram no Brasil. Os artilheiros da competição são da Argentina e do Uruguai. Na vitória do Vasco sobre o Fortaleza por 3-0, o destaque foi o argentino Verratti, que marcou 2 gols. Faz o cruzamento, olha o Verratti! Gol! Verratti! Ele é o artilheiro do Brasileirão com 7 gols, empatado com o uruguaio Arrascaeta do Flamengo. Não conformar-se de aqui para cima.
Não foi só o argentino que balançou as redes na última rodada. Jogadores de outros 6 países também fizeram gols: Uruguai, Equador, Paraguai, Chile, Colômbia e até de Portugal. Oscar chegou hoje de manhã, ele falou: eu estou sentindo, eu sonhei que você ia fazer um gol. Eu falei: pô, glória a Deus, né, irmão? Tomara, né? Aí ele não acredita que vai fazer. Nesta 9ª rodada do Brasileirão, os estrangeiros dominaram. Marcaram 9 dos 19 gols. O número representa 47%, um recorde desde que o formato de pontos corridos foi adotado na competição em 2003. Verratti e Arrascaeta são jogadores que estão no topo da artilharia e jogadores que possuem uma qualidade que destoam dos outros jogadores também, né? Os jogos de volta da 3ª fase da Copa do Brasil começaram hoje. No Rio de Janeiro, Vasco e Operário do Paraná empataram em 1-1 em São Januário. A classificação será disputada nos pênaltis nesse momento. Vamos aos gols. O Vasco marcou depois de um erro da defesa do Operário. Ryan bateu forte, a bola passou entre as pernas do goleiro Elias. 1-0 Vasco. O Operário empatou de cabeça nos acréscimos do segundo tempo com Ademilson. A vaga nas oitavas, como eu disse, será decidida agora, nesse momento, nos pênaltis. No sábado, Fluminense e Vasco vão fazer o clássico da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. A Record vai transmitir a partida com exclusividade na TV aberta, a partir das 6 horas da tarde. A cobertura completa você vai acompanhar também no R7 e no Play Plus. Cris, Sérgio. Valeu, Bruno. Essas foram as notícias dessa edição. À 00:30 tem mais Jornal da Record e você pode conferir a edição de hoje na íntegra, além da nossa versão em podcast, no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está disponível ao vivo e gratuitamente no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis tem a prova dos homens no reality Power Couple. Você não pode perder? Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.